Quantos estão felizes aqui essa noite? Quantos estão felizes aqui essa noite? Eu gostaria de convidar o povo de Deus para ficar em pé. Eu creio que hoje não é só uma noite, é uma noite profética sobre a nossa cidade, é uma noite profética sobre a nossa nação. Eu creio que o céu se encontra com a terra hoje, onde o seu povo começa a se humilhar, onde o seu povo começa a se consagrar, onde o seu povo começa a voltar para casa, onde o seu povo se torna parecido com o seu Criador. Queridos, hoje nós vamos falar sobre pecados de relacionamento. Uma nação dividida, e o Senhor vai unir essa nação. Nós vamos declarar mais uma vez aquilo que o Senhor trouxe como caminho dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, 2 Crônicas 7,14. Eu quero que vocês declarem do fundo do seu coração, eu quero que vocês declarem do fundo da sua alma, para que essas buzinas fiquem em silêncio, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, como um brado do povo de Deus. 1, 2, 3. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluias, aleluias, aleluias. É isso, querido, nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos nos humilhando, nos colocando na cara, no pó mesmo, confessando os nossos pecados, confessando os pecados da nossa nação, confessando o pecado da nossa família, nos colocando à disposição do Rei dos Reis, para que Ele ministre e traga cura aos nossos corações. O Senhor, Ele vai trazer cura aos nossos corações, o Senhor vai tratar as nossas vidas primeiro, e o Senhor vai tratar a nossa terra. Nós somos a resposta dessa terra, nós somos a cura dessa terra. O Senhor está nos curando, o Senhor está nos trazendo a origem, esses dias no retorno à santidade. É isso que o Senhor está fazendo conosco. E hoje mais uma vez, o Senhor vai trazer cura ao nosso coração, o Senhor vai trazer cura à nossa alma, o Senhor trará cura às nossas famílias, e o seu povo trará cura à sua terra. Nós não confiamos em homens, nós não somos mais o povo que amaldiçoa. Não é porque era o candidato do nosso jeito, não era por nada disso, querido. Era porque o povo do Senhor se levantou, e o povo do Senhor abençoou essa terra, o povo do Senhor se humilhou. Nós já podemos ver a resposta do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Espírito Santo, nós clamamos pela sua presença, Pai. Senhor, intensifica a sua presença agora em nosso meio. Senhor, se o Senhor não confirmar a sua palavra, não passa de uma palestra. Senhor, vem com o peso da sua glória, vem com uma medida de graça sobre o seu povo, porque a sua graça nos liberta, a sua graça nos salva, a sua graça nos purifica, e a sua graça nos capacita para que nós nos tornamos santos como o Senhor. Nós queremos a santidade, meu Pai, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós clamamos pela sua face, Jesus. Nós clamamos pela sua face, Senhor. Nós desejamos, meu Pai, nós te anelamos. Tu és o amado da nossa alma. Se manifeste em nosso meio, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, meu Pai. Queridos, quando eu estava na torre, o Senhor confirmou algo muito forte ao meu coração. Que essa noite, você que talvez não está vivendo algo lindo da parte do Senhor, talvez a sua terra é uma terra que ainda precisa de cura. Hoje eu creio em nome de Jesus que será uma noite de libertação, uma noite onde o Senhor trará restauração, onde perdão serão liberados, e você vai começar a entender que o Senhor é justo, e o justo não mendiga o pão. Que o pecado que travava a manifestação do céu sobre a sua vida, hoje, depois que você liberar perdão, hoje, depois que você perdoar pessoas, o Senhor trará cura, o Senhor fará maravilhas através de você. Aleluias, pode se assentar. Pecados de relacionamento. Talvez em nossos relacionamentos, queridos, é o lugar com mais frequência nós pecamos e perdemos a plenitude do Senhor.
nós perdemos a manifestação e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Através dos nossos relacionamentos é onde muitas vezes o Senhor deixa de manifestar da sua graça sobre as nossas vidas. E eu não sei como estão os seus relacionamentos aqui dentro da igreja, fora da igreja. Muito se ouviu falar, muitas amizades se perderam, relacionamentos foram quebrados por causa de políticas e tantas outras coisas. E eu creio em nome de Jesus que essa noite o Senhor traz cura para nós. O Senhor traz restauração para relacionamentos que foram frustrados e quebrados. Eu creio que essa noite é uma noite de arrependimento profundo e de manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. A graça de Deus vai nos capacitar, queridos, para nós andarmos em vitória. O Senhor não nos chama para ser santo como se fosse um peso. Ele fala: filho, eu morri naquela cruz por você, e a minha graça é muito mais do que uma salvação. A minha graça te capacita, a minha graça te faz se tornar parecido comigo. Você é justificado pelo meu sangue, a minha graça te capacita. E o primeiro pecado são pessoas que possam ter te ofendido e te machucado. Quantas pessoas machucadas em nosso meio hoje, quantas pessoas machucadas sobre as nossas cidades, sobre o nosso país, quantas pessoas que foram feridas no evangelismo, quando nós fomos conversar com esse povo esse final de semana, quantas pessoas feridas e machucadas por relacionamentos, e através disso eles se afundaram cada vez mais, e deram lado para que Satanás acabasse com essas vidas. Em nosso meio muitas pessoas estão machucadas. Em Mateus 5, do 23 ao 24, a palavra de Deus diz: portanto, se estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte para apresentar a sua oferta. A palavra de Deus, querido, está dizendo muito mais do que dinheiro. Nós tivemos nosso momento aqui de dízimos e oferta. Nós tivemos um momento onde nós ofertamos adoração ao Senhor. Nós estamos aqui ofertando o nosso tempo ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus está querendo dizer nesses versículos, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó: não se aproxime de Deus até que você acerte tudo com aquele que você ofendeu. Então talvez nós estamos dizimando, talvez nós estamos ofertando, talvez nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor, mas nada acontece em nossas vidas. E o Senhor fala: enquanto você não se reconciliar com o seu irmão, é melhor que você deixe aqui a adoração. É melhor na hora que o Brunão fala assim, ó, levante os braços e adore ao Senhor, o Senhor fala assim: filho, abaixe os braços, vai até o seu irmão, se reconcilie com ele, porque isso é uma verdadeira adoração para mim. Filho, muito mais do que você depositar o altar, isso é importante, por isso deixa de lado, se reconcilie com o seu irmão, e depois volte com uma pura e verdadeira adoração a mim. Então o Senhor, Ele está dizendo que primeiro nós precisamos quebrar essas barreiras com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que talvez possam nos ter ofendido e machucado. Queridos, não é fácil, mas Jesus disse que é necessário. Muitos cristãos não têm o poder porque ignoram isso, é fundamental. Talvez você está falando, eu busco, eu vou em vigília, mas nada acontece com a minha vida. Brechas na sua vida, querido, você precisa entrar em acordo com o seu irmão, precisa perdoar o seu irmão por algo que você possa ter sido ofendido. Queridos, pedir perdão é muito mais de você chegar e falar assim: ó, Cris, perdão, cara, mas você fez isso. Não é para você justificar, cara. Peça perdão de coração, não se justifique. Mas se o Cris não me perdoar, não importa, o que importa é o meu coração perante ao Senhor. Eu fiz a minha parte. Muitas vezes nós queremos pedir perdão para as pessoas, mas com justificativas, querendo atacar e apontando o dedo. Chegou o tempo onde a igreja do Senhor vai parar um pouco de ser irmão e vai começar a ser mais irmão, e vai começar a se reconciliar, vai ser um povo unido. A palavra declara que eles vão reconhecer como nós se tornarmos um. Então está na hora de quebrar toda a barreira, está na hora de pedir perdão mesmo, e chega de justificativas. Milagres sobrenaturais vai começar a acontecer com a sua família,
quando o perdão for liberado. Talvez você tenha orado pela sua família, mas você não consegue perdoar. Hoje é uma noite onde o Senhor vai te capacitar sobre perdão na sua vida, e a vida da sua família vai ser restaurada e transformada. Avivamentos, muitas vezes em igrejas, é abafado por causa de picuinhas e briga entre os irmãos. Nós somos só um corpo, um só povo. Enquanto você estiver de briga com mágoas do seu irmão da direita, não vai ter avivamento sobre a nossa igreja. O Senhor nos chama para nos tornar um. A sua arrogância, a sua ignorância está barrando o sobrenatural do Senhor sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. A minha arrogância tem feito isso, por falta de perdão, de liberar perdão. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo é muito sensível, e nós precisamos levar os nossos relacionamentos a sério. Nossos relacionamentos, com frequências, entristecemos o amado Espírito Santo. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos pedir perdão por aquelas pessoas a quem ofendemos. Talvez pelos nossos jeitos grossos, nosso jeito grosseiro de ser, nós precisamos pedir perdão. O segundo ponto fala assim: amargura ou guardando ressentimento contra ofensas, contra pessoas que nos ofenderam. Em Mateus 6, do 14 ao 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Queridos, é muito sério isso que a palavra de Deus está dizendo, porque muitas vezes nós, pecamos, falhamos e chegamos no Senhor com uma cara lisa. Fala assim: Senhor, eu necessito da sua graça, da sua misericórdia, me perdoa. E o Senhor fala assim: e o seu irmão? E o perdão do seu irmão? E essa ofensa no seu coração? A palavra declara que Ele fala assim: eu te perdoo, mas antes você precisa liberar perdão. Se você tem recebido um perdão tão grande, um amor tão grande do Senhor, como você não pode liberar um perdão? A palavra de Deus fala sobre um homem que tinha uma dívida muito grande. Aquele senhor, ele perdoa a dívida daquele homem. E ele encontra um outro rapaz que tinha uma dívida tão pequena e insignificante. E ele pega e começa a falar para aquele cara: pague minha dívida, paga a sua dívida, paga a sua dívida. E quando o Senhor vê aquilo, Ele manda prender aquele homem. Queridos, muitas vezes tem acontecido isso sobre as nossas vidas. É pecado sobre pecado, temos caído, e às vezes o nosso arrependimento é tão vazio, porque nós clamamos pelo perdão e a misericórdia do Senhor, mas nós não conseguimos liberar perdão. Como você deseja ser perdoado pelo Senhor se você não quer perdoar alguém? Muitas de nossas orações não passam do teto, porque estamos guardando ressentimento e amarguras contra as pessoas. Parece que eu oro e nada acontece. Ressentimentos e amargura contra pessoas. Em Mateus 18:35, assim também Ele fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É comum dizer que nós perdoamos quando em nosso coração não fizemos isso. Ah, eu já perdoei, só não quero que chegue perto de mim. Ah, já perdoei. Ah, mas, cara, não chega nem perto daquele cara ali, porque você não sabe o que ele fez. Ah, eu já perdoei. Será que você perdoou mesmo, querido? Que o Espírito Santo sonda os nossos corações e nos revele. Vamos parar de mentir para Deus e para nós mesmos. Muitas pessoas guardam secretamente amarguras contra amigos, familiares, pessoas estranhas que nos feriram e até políticos. Talvez você está na casa do Senhor, o Espírito Santo está se manifestando essa noite, mas você está falando assim: eu não queria que esse presidente ganhasse. Aí você está com raiva no seu coração e não está nem aí, não está mais nem prestando atenção aqui. Talvez muitas pessoas já te chatearam, já te machucaram. Nunca devemos alimentar o ódio contra aqueles que nos atacaram. Devemos amar o pecador. É possível guardar a amargura secreta de Deus. Será que essa noite não é o momento que Deus está falando assim: por que você tem tanta raiva de mim? Por que você tem tanta amargura de mim?
Como assim guardar amargura de Deus, raiva de Deus, ressentimento de Deus? Talvez você até hoje está se questionando: Deus, mas por que você levou aquele meu familiar? Deus, por que você deixou que isso acontecesse comigo? Deus, você não é justo, isso não pode. Aquela pessoa era tão boa, você tinha que ter levado aquela outra que é ruim. E você está com ressentimento contra o próprio Senhor. Você está guardando rancor. Tragédias que talvez aconteceram. Talvez, Deus, mas por que acontece com o Cris e não acontece comigo? E você vai se chateando, tacando culpa e ressentimento, mágoa contra o Senhor. Muitos cristãos têm se esfriado em seus serviços e adorações porque estão decepcionados e feridos. Essa é uma noite onde o Senhor tratará o seu povo, uma noite onde o Senhor tratará os seus soldados para que eles voltem ao campo de batalha. Peça a Deus, ao amado Espírito Santo, que revele qualquer amargura, qualquer falta de perdão em seu coração essa noite. Seja honesto com você mesmo e confesse totalmente esses pecados. Lembre, querido, o perdão não é uma escolha, não é um sentimento, é uma escolha. Então escolha perdoar e o Senhor mudará os seus sentimentos. Mais uma vez, o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Escolha perdoar e o Senhor mudará os seus sentimentos. Para com isso: eu ainda sinto muito. Decida perdoar. Decida perdoar, tira esse peso da sua vida. O terceiro ponto diz: pessoas que estão envolvidas em relacionamentos inadequados. Como estão os seus relacionamentos? Você está envolvido em relacionamento impróprio? Você está envolvido em adultério? Você está envolvido em fornicação? Práticas sexuais com alguém que não é seu esposo ou sua esposa? Queridos, a Bíblia continua a mesma. Sexo não mudou, é dentro do casamento. Rafa, mas eu já fui casado. Não, Rafa, isso daí é para jovem, é para adolescente que está começando agora. Cara, a Bíblia não mudou, o sexo é dentro do casamento. A palavra do Senhor continua a mesma. É um Deus que, quando você se rende a Ele, Ele fala assim: filho, o seu futuro é brilhante, mas eu preciso começar a acertar as coisas. É um Deus que cata jovens que viviam uma vida totalmente promíscua, de sexualidade e tudo, e fala assim: filho, vai demorar 3 anos para vocês casar. Amém, é 3 anos servindo eu, e sexo não faz mais parte da sua vida. Porque sexo é dentro do casamento. Quer sexo, casa. É um Deus onde as pessoas se chegam à nossa célula e Ele começa a tocar elas, e eles falam assim: eu vou regularizar meu casamento. Mas por que você está tanto tempo na igreja e ainda você não compreendeu isso? Abra seu coração ao Senhor. Pessoas que estão se achegando agora estão se regularizando. E qual é o problema, querido? Pecados de relacionamento. Pare de acreditar na mentira do diabo. Mas nós estamos morando junto. Mas nós já vamos casar, Joe. Não, mas nada a ver, vai ser minha esposa. Mentira do diabo, querido. Mentira do diabo. Se alinhe com o Senhor. Esposo ou esposa envolvido emocionalmente em trabalho. Ei, cara, que esses gracejos, essas risadinhas, esses tapinhas, essas passadas de mão, essas conversinhas indevidas? Ei, esposa, ei, moça, que conversinhas é essa? Rolezinhos é esse? Não, você abrindo coisas íntimas do seu casamento, no trabalho, para qualquer um. Pecados de relacionamento. Com quem você está abrindo a intimidade do seu quarto para as pessoas no trabalho? Talvez o cara tenha mais intimidade com a mulher do trabalho dele do que com a própria esposa, para certos assuntos. Talvez é a esposa que tem mais intimidade com mulheres do trabalho ou com caras do trabalho, de gracejos. Gente, é pecado. Vamos acordar, pecado de relacionamento. Somos só amigos. Os adolescentes estão amando isso. Somos só amigos.
mas amigo se abraça. Ai, amigo fica juntinho. Ah, não, nós somos só amigos. Só sai nós dois de carro. Ah, ele me leva depois da igreja e fica conversando. É aquela risada que se abraça, pega. Ei, pecado. Pecado. A palavra continua a mesma. Sem gracinha, sem coisa. É só amigo. Que desculpa é essa? Ah, não, na igreja não pode ficar, então vou namorar com um monte, cara. Eu posso ficar de uma maneira mais saudável, estou namorando. Bonito isso, lindo demais. A menina da escola fica com 1, você namora com 5 dentro da igreja, com 10. Lindo isso. É você ir lá na escola e pregar o evangelho, e depois você sair de lá e ouvir a diretora falando mal do povo da igreja. Não tem coerência, não bate. Aí o cara quer orar, quer ver a manifestação do Espírito Santo. Então escuta o Espírito Santo hoje, conserta a sua vida e começa a manifestar o reino na sua escola. Queridos, não tente defender relacionamentos que é inadequado, é errado. Não tente defender, não dá desculpa não. Não abra a porta para que Satanás te leve a uma escravidão ainda maior. Não abra portas. Não abra as portas. Retorno à santidade. É o sinal de alerta ligando aqui, ó. Ei, tá errado. Tá errado. Se toca, acorda. Ó, pisca alerta, volta. Recalculando a rota. Cara, você está indo para uma rota errada. Quer ouvir o Senhor? Abra o seu coração. Ele tem falado todos esses dias. Talvez você quer ouvir Ele para a palavra de conhecimento, fluir no poder. Mas quando Ele fala assim, cara, isso daí não tem nada a ver. Que sentimento é esse que você está tendo quando você fica com esses abracinhos, esses negócios? Cara, nada a ver. Escuta o Espírito Santo falando com você. Mas nessas horas, não. É a carne que está falando com você, querido. Relacionamentos inadequados envolvem muito mais do que imoralidade sexual. Tomem cuidado, esse pecado frequentemente está em nosso meio. Adultério e fornicação. Abra o sinal de alerta, querido. O Senhor fala assim que quando você olhar uma mulher e desejar, você já pecou. Tiago fala que você engravida e você vai gerando até que você dá a luz. Está na hora de, se tiver qualquer pecado sobre o seu pensamento referente a isso, de você abortar isso. Nós não vamos ser aqueles que vão dar a luz a esse pecado ainda maior. Vamos abortar esse pensamento impuro. Chegou o momento de você chegar lá e falar assim, ó, desculpa, sem conversinhas assim, vou começar a te cortar. A carne é fraca, mas pecado não é vitamina. Peça para que Deus mostre qualquer relacionamento impróprio, desequilibrado. Seja honesto com você mesmo e com Deus. Deus lhe dará força para que você mude. Converse com tantos jovens aqui, Deus deu força, eles mudaram, se guardaram e casaram. Converse com tantos jovens aqui, eles se protegeram desses gracejos, desses namoros que machucam. E hoje estão super bem casados, são referência para pessoas mais velhas. Em Hebreus 10, 25, nós vamos falar sobre o quarto pecado. Você tem negligenciado sua vida na igreja? Cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviços. Vocês podem ler Hebreus 10, 25. 1, 2, 3. Os dias estão se aproximando. Deus mostra a importância de estarmos juntos em unidade como corpo de Cristo, igreja local. Ele fala muito disso em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. Deus não deseja que você seja uma pessoa solitária, individualista, egoísta, que vem apenas aos cultos e depois volta para sua casa sem comunhão com nenhum irmão. Isso é antibíblico. Talvez estamos vivendo
Talvez estamos vindo para a igreja para que Deus nos abençoe, mas não queremos saber de retribuir ou servir. Quando fala assim, precisamos de voluntário, não é comigo não. Agora uma oração de cura, uma oração de poder, uma oração para você ser próximo. Você é o primeiro a mergulhar aqui na frente. Muitos egoístas buscam as igrejas como academias, querendo maiores benefícios com menor custo. Grande maioria senta e querem ser servidos, mas pouco querem levantar e servir. Glória a Deus, tenho visto uma manifestação muito grande assim, de pessoas entrando no ministério por causa dos face a face. É algo que eu não compreendia, porque a pessoa paga R$180 para servir igual louco 3 dias, mas só que não consegue doar um dia no mês para servir aqui na igreja, para trocar um copo d'água, para passar com a salva, para qualquer outra coisa. Ao procurar uma igreja, as nossas orações não deveriam ser o que essa igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer para essa igreja. Queridos, o Senhor nos chama, Ele nos comissiona. Então, se você chegou aqui, muito bem-vindo. Você faz parte de uma célula, você vai ser discipulado e você vai discipular alguém. Essa é a visão da nossa igreja. Você vai ser servido, muito bem servido. Mas você não vai ser aquele que engorda e suja a água dos demais. Você vai ser aquele que dá a comida também. Curados para curar, sarados para sarar. Muitos querem que seus pés sejam lavados, mas não querem lavar os pés de ninguém. É pecado não estar envolvido, servindo e adorando a Deus através da igreja local. É pecado, querido, você ficar pulando de igreja em igreja. Eu fui evangelizar um rapaz na praça e falei de Jesus. A vida do cara parecia que estava tudo zoado. Aí no final ele falou: sou crente. Eu falei: você é crente? Foi de que igreja? Aí ele falou: já passei por essa, conheço aquela. Hoje eu estou nessa. Sabe o que acontece quando você fica pulando de igreja em igreja, não cria vínculo com os seus irmãos? Muitos ficam assim, não criam comunhão com o corpo de Cristo, e isso faz que essas pessoas não cresçam espiritualmente, não têm responsabilidade com a igreja de Cristo, muitas vezes não conhecem o próprio Cristo. Você é daquele tipo de crente domingueira? Você diz que ama Jesus, mas não ama a igreja? Você se decepcionou com alguma igreja e agora evita criar vínculo com outra igreja? Se você pensa que é possível viver sozinho na fé, cuidado, Satanás está te tirando de lado para depois te tragar sozinho. Queridos, você vai apagar se ficar sozinho, isolado. Esteja junto, incendiado com os seus irmãos. A palavra de Deus diz que não é bom que você fique só. A palavra de Deus diz que assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Você precisa de alguém, você precisa de estar caminhando junto. Não ande sozinho, não ande em solidão. Fortaleça-se, envolva-se, quebre as barreiras do seu coração. Se um dia você já foi machucado, talvez você já foi até um líder de célula, talvez você já foi um anfitrião, talvez um dia você já foi discipulado, mas talvez você foi machucado, e agora você cria essa barreira, vira um crente domingueira, um crente que só reclama, o ar não está bom, aquilo não está bom. Pare com isso, querido. Você precisa estar em comunhão, um só com o corpo de Cristo. O que seria de mim se não fosse o Fer? O que seria do Fer se não fosse o Marcão? E assim vai indo. Todos nós somos importantes. Sabe como Cristo se manifesta? Eu assisti uma ministração demais essa semana, que nós deveríamos parar de falar assim: eu sou a imagem e semelhança de Cristo, e dizer: nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Eu não consigo ser Cristo sozinho, eu preciso do meu irmão.
Por isso que a palavra declara: onde tem dois ou mais, ali Ele está. Ele se manifesta através da unidade do seu povo. Por isso que a oração do Pai Nosso fala assim: Pai Nosso, conjunto, o nosso pão de cada dia é nosso, querido, é juntos. Você não pode andar sozinho, você não pode caminhar sozinho. Pecados nos relacionamentos. Seus relacionamentos familiares estão de acordo com a palavra de Deus? Como está a sua família? Ninguém que está mal com os outros pode estar bem com o Senhor. Vamos falar aqui sobre a palavra de Deus para o esposo. Quantos são esposos aqui? Quantos são pais aqui? Aleluias. Efésios 5:23. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. O marido é chamado para ser o líder espiritual da casa, aquele que traz a direção, a instrução para o seu lar. Ele é responsável por nutrir a sua família espiritualmente e ser exemplo em sua casa. É sua responsabilidade, maridão. Ei, cara, sai da casa da mãe. Vamos crescer. Corta o cordão umbilical. Vamos sair da fralda. Quer ser homem? Responsabilidade de homem. Quer ser tratado como um homem dentro de casa? Seja homem. As atitudes de menino, você tem que ser exemplo, você tem que ser aquele que busca. Talvez você todo grosseirão diz: muito bem, líder desta casa, eu sou o cabeça, eu mando. A Bíblia diz: eu sou grosseiro. A Bíblia afirma: é desse jeito, faz isso mulher, aquilo mulher. Falou lá no culto. Eu tenho que mandar agora. Você mandava em mim, mulher, agora eu mando. Faz isso, busca água, apaga a luz. Talvez. Muito bem, querido. Isso quer dizer que você tem que ser o pastor da sua casa, aquele que dará toda assistência à sua família. O marido não é para ser chamado para ser o grosseiro, o mandão com a sua esposa, mas sim para amá-la e se entregá-la por ela. Você foi chamado para se entregar totalmente pela sua esposa, para colocar a vida dela em primeiro lugar do que a sua, as vontades, os desejos dela de acordo com a palavra do Senhor em cima do seu. Efésios 5:25. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Ei, cara, na hora que você casou, você estava falando assim: ó, eu vou me entregar, vou morrer por você. Na hora que vinha a bala lá, eu não te jogo na frente, eu me jogo. Na hora que acabar o alimento lá de casa, você fica em casa clamando ao Senhor: eu vou carpir, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tomar responsabilidade, eu vou ser o homem dessa casa. O marido deve colocar a necessidade da sua esposa acima de tudo. Isso é uma ordem para amar de forma sacrificial. Devemos suprir as necessidades espirituais, físicas. Cara, entra no curso de casais. Você quer aprender esse homem, entra no curso de casais. Se você não aprendeu em casa, a igreja te ensina. Você tem que satisfazer ela fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Talvez a situação, você está desempregado, cara, mas trabalho é diferente de serviço. Você está desempregado, fica assistindo o jogo, videogame o dia inteiro, enquanto a sua mulher fica ralando, ainda tem que chegar em casa e fazer comida. Trabalho é digno, edifica o homem, traz o sustento para casa. Em 1 Pedro 3,7: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como a parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida.
de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ah, essa aqui é demais, cara. Eu sou da intercessão, eu sou do louvor, eu sou de todos os ministérios da igreja, eu sou o irmão que ora, o povo cai. Cara, se você não está bem com a sua mulher, suas orações não são ouvidas. Talvez você vê o poder de Deus se manifestando por causa do ambiente, você está se achando o máximo, e Deus está falando assim, volta para sua casa e se acerta. Vamos se consertar? Eu não sou perfeito não, apanhei demais. Essa semana eu tinha que olhar para ela e matar não pode, tenho que amar. E beijava. Vamos resolver isso? Vamos parar com isso? Queridos, nós precisamos viver como Cristo nos ordena. Ah, isso é impossível. Tudo é possível. Cara, a graça, o poder de Jesus naquela cruz é muito mais para você falar assim, agora eu estou salvo. É para que o Senhor te capacite. Se Ele fala que você pode ser um homem desse jeito, você vai ser um homem desse jeito. Amém? Maridos, não se desesperem, não confesse o seu pecado hoje. Está no momento de você se arrepender. Está no momento de você parar de justificativa. Ah, amor, eu te perdoo, vamos ficar bem, mas você, cara, sem desculpa. Não importa quem fez. O importante é a liberação de perdão e a manifestação do céu sobre a sua casa. Quantas crianças, quantas pessoas machucadas por causa de relacionamentos frustrados de pais, por causa de pais que faz da sua casa um inferno. Marido, você é o responsável de manifestar o céu sobre a sua casa. Você é responsável de ser um exemplo como um homem de Deus. Você sabia que se o seu filho se frustrar com você como um homem de Deus, ele vai depositar isso para Deus e vai ser muito difícil para a vida dele, até que o Senhor manifeste a sua graça e misericórdia. Eu sei disso, eu não tive um exemplo de pai, eu não tive um exemplo de um homem de Deus, e o quanto eu sofri, o quanto eu me machuquei na vida por causa disso, até que o dia eu descobri que eu tinha um pai do céu, ele me sarou e me curou. Até talvez você fale assim, ah cara, você não conhece o meu pai, por isso que eu sou desse jeito, eu sou bruto, eu sou rústico. Cara, você conhece a Cristo, e Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele te capacita. Hoje é noite de nos arrependermos. Palavra de Deus para as esposas. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Efésios 5:33b. Mulher, trate o seu marido com todo respeito. A submissão da mulher não quer dizer que o marido vai tratar ela de forma grosseira ou mandona. Vocês são parceiros igual na graça de Cristo. A submissão deve ser por amor e por vontade própria, como no relacionamento de Cristo com a igreja. Ah, você é do círculo de oração, você é a mulher do fogo. Ah, Cristo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu faço tudo por Ele. Eu viro as noites orando. Sim, Cristo fala assim, da mesma maneira que você se submete a mim, me busca com todo esse amor, faça isso ao seu marido. Uma esposa segundo o coração de Deus tem um espírito de humildade, amor, de honra pelo seu marido. Ela deve ter um espírito dócil e tranquilo. Você é dócil, mulher? Você é tranquila? Eu vou ficar me sujeitando? Ah, eu vou ficar me sujeitando? Ah, eu sou feminista. Do meu jeito, qualquer coisa. Seu modelo é Cristo. Você não vive pelas pautas das coisas que são publicadas e feitas aí fora. Você vive pelaquilo que a palavra declara e fala do seu respeito. Nós precisamos voltar à origem. A origem é tudo perfeito, é tudo muito bom. Cristo nos fez dessa maneira. Em 1 Pedro 3:3, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas,
Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mulher, a sua beleza não está nos enfeites do seu cabelo, a sua beleza não está na sua roupa muito louca, a sua beleza está no seu espírito dócil, a sua beleza está no seu amor pelo seu esposo. Ah, é a bambambam, nossa, arrogante, grosseira, não respeita o seu marido, tudo errado, relacionamento frustrado, longe daquilo que o Senhor tem para você. Ei, mulher, a sua beleza não está naquilo que você veste ou usa, mas sim no que você está se tornando em Cristo. Ei, menina, é muito mais do que aparência. É a menina grosseira, a estúpida. Cara, você precisa de uma mulher de Cristo. Busca uma mulher com coração dócil, amável, uma mulher que tem compaixão, uma mulher que se pareça com Cristo. Muito mais do que aparências externas. A melhor maneira de você mudar o seu marido, mulher, é se tornar um modelo de esposa que Deus criou você para ser. A melhor maneira de você mudar o seu marido é você se tornar um modelo de esposa que Deus te criou para ser. Esposa, não desista dos seus maridos, nem desista de você mesma. Não dê desculpas. A minha personalidade é forte, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Abra seu coração e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o Espírito Santo te mude, te faça parecido ao Cristo. Se você confessar o seu pecado e se render, o Espírito Santo vai mudar a sua vida e a sua família. Palavra de Deus aos pais. Em Mateus 18:6, esse texto é muito forte. Mas se alguém fizer um desses pequeninos tropeçarem, desses pequeninos que creem em mim tropeçarem, é melhor que vocês amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se afogassem na profundeza do mar. É muito mais do que você só ter um filho, é muito mais do que você só prover um alimento. Isso é para os pais, para homem, para mulher. Você tem que cuidar desse pequenino, ele tem que ser a flecha para que você vai apontar para Cristo. Ele tem que ser aquele que você vai ensinar os caminhos do Senhor desde o início. A palavra de Deus é contra o suicídio, mas ele faz uma comparação muito grande. Se a sua vida, de qualquer jeito, pais, de maneira que faça aos pequeninos, os seus filhos se desviarem, seus filhos tropeçarem, é comparado se fosse melhor você, já era. Não para que você acabe com a sua vida. O Senhor te trouxe aqui que Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo as instruções e o conselho do Senhor. Os pais devem atender todas as necessidades dos filhos, inclusive dar atenção, conversar em diversas áreas, dar um tempo de qualidade. Como está o seu tempo de qualidade com seus filhos? Quanto tempo, pai e mãe? Quanto tempo vocês têm dado aos seus filhos? É legal que, pai, você precisa dialogar com seu filho. Pai, vocês precisam conversar com seus filhos. Mas sabe o que é um diálogo, uma conversa? Tem dois lados, um fala e depois o outro fala. Um fala e depois o outro fala. Aí eu converso com meu filho todo dia. Ah, moleque, não sei o que fala um monte assim. Moleque, o que eu fiz? Ei, você precisa ter diálogo com seu filho. O que acontece muito hoje em dia é a síndrome de Adão. Ela continua no meio de nós, sempre transferindo a responsabilidade para outras pessoas. Ah, isso é demais. Os pais querem transferir a educação para a escola, a diversão para o celular e o tablet, e o lazer para a televisão em série. Porque relacionamento, diálogo, necessita tempo, então é mais fácil. Meu filho fica chorando, sei que, toma, moleque.
Como está o convívio com o seu filho? Tem diálogo com o seu filho? Você está transmitindo, você está passando a responsabilidade sua como pai? Os pais necessitam novamente entrar na vida dos seus filhos e transferir as obrigações, e pegar as obrigações que transferiram para os outros. Tem pais que não conseguem conversar com seus filhos. Tem pais que não conseguem dialogar 5 minutos com seus filhos. Tem pais que não conseguem ficar um tempo. A criança não se alegra em ficar com o pai. O pai pega, começa a chorar o celular. A criança não tem apego com o pai, tem apego com o celular do pai. Você teve um filho para o celular cuidasse dele? Você teve um filho para a televisão educar ele? Você teve um filho para mandar para a escola educar ele? Os pais também precisam ser exemplos espirituais para os seus filhos. Seus filhos já pegaram você orando e clamando fervorosamente na sua casa? Você é um exemplo de busca de Deus, de fervor, assim, que seu filho fala assim: vixe, endoidou. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus traz sede ao seu filho? Ou na sua casa você só reclama e fala mal da igreja? Esse é o exemplo que você dá de Cristo para o seu filho. Na sua casa é só para falar mal da célula ou qualquer outra coisa. Esse é o exemplo que você está passando para o seu filho. O que adianta trazer para a igreja, mas em casa não ser exemplo? A Bíblia fala: ensina o seu filho ao caminho do que ele deve andar. Para ensinar é necessário tempo. Vai haver erros, mas você vai ter que estar lá para auxiliar. Não é chegar na salinha das crianças e jogar o seu filho lá e falar assim: educa, ensina a Bíblia. Não é assim que funciona. Lá eles estão lá para ter o culto deles, igual vocês estão tendo aqui. Mas para ensinar, aprende em casa. Educação vem de casa. Vocês nunca ouviram isso? É vergonhoso quando as crianças da igreja dão mais trabalho na igreja do que o povo do carnaval. Sabe por quê? Porque os pais não ensinam em casa. É difícil, é choque. Nós estamos voltando para a santidade. O Senhor está ajustando. Alguns vão doer mais. É você ensinar a palavra para ele. Você pegar o seu filho e sua filha e orar por ele. É você ensinar e explicar versículos e aplicar isso na vida dos seus filhos. Você sabe por que o Senhor diz isso, filho? É para que você caminhe desse jeito. É demais quando você vê, quando tem um momento de oração aqui, um louvor, as crianças começam. Sabe por quê? Eles aprendem isso em casa. Mas da mesma maneira, quando começa alguma coisa assim, a criança fala um palavrão. Você já começou a ir para a escola, tem uma desculpa, mas talvez ele está reproduzindo um palavrão que você fala na sua casa. Qual é o exemplo que você está reproduzindo para o seu filho? Ele te imita, cara. Você fala algo e daqui a pouco está te imitando. Algo que o dia que eu fui para Marília, o Senhor tocou muito no meu coração. E o Senhor me deu o privilégio justo nessa parte. Perguntaram lá a respeito de discipulado de adolescente, de criança. Como que vocês fazem com isso? Na nossa igreja, se você não sabe, a partir dos 13 anos, se ele tem condições, ele já começa a ser discipulado para alguém na célula, líder, alguém. Porém, querido, isso não tira a responsabilidade do pai. Pai, você é o responsável pelo discipulado do seu filho. Mãe, você é responsável pelo discipulado da sua filha. Até quando? Até quando ele sair de casa. Quando ele já for mais velho assim, aí ele toda semana ele vai estar com o discipulador dele. Aí você tem uns 15 dias para sentar com o seu filho e falar assim: e aí, como está a sua vida de oração? E aí, como estão as coisas? Pai, você é responsável pelo discipulado do seu filho. Talvez você se orgulhe que você tem um monte de discípulo na igreja. Talvez você orgulhe, mãe, porque você tem um monte de discipuladora. Minha discipuladora é o máximo. Eu me dou, minhas células estão indo assim. Mas você tem tempo para todo mundo, mas não tem uma hora para discipular o seu filho. Ei, você é o responsável pelo discipulado do seu filho. Mas o que eu vou conversar com ele? Eu não tenho diálogo. Quebra essa mentira do diabo. Senta lá e fala assim: filho, me perdoa. O pai é assim. Começa a abrir a sua vida com o seu filho. E ele vai começar a se sentir à vontade. Vai começar a abrir a vida com você. E você vai começar a ser o exemplo. Ele vai parar de perguntar as coisas para os amigos da escola e vai começar a perguntar para o pai dele, que é exemplo. Ele vai parar de perguntar as coisas para o professor
desmiolado e vai começar a perguntar para o pai. Ei, você é responsável pelo discipulado do seu filho. Talvez você tenha que remanejar um discípulo seu para começar a discipular o seu filho. Ei, você está ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua casa. Ensina o seu filho nos caminhos que ele deve andar. Os nossos filhos nunca terão sucesso na vida, querido, se nós não dedicarmos tempo a ele, se nós não profetizarmos sobre as vidas dele. Eu lembro de um pastor que ele estava falando que um dia ele estava tendo um tempo com Deus, e o Senhor falou assim: agora está na hora de você me apresentar a sua filha. Porque ele era um homem de Deus. Ele trouxe a filha para o quarto e falou assim: filha, agora o Deus que o pai serve vai se manifestar a você. E através da vida daquele pai, o Senhor se manifestou na vida daquela filha. Talvez seja o tempo de você falar assim: ó, vou mandar esse menino que não aguento mais para o acampamento. Talvez seja o tempo, mãe, de você gastar com ele, colocar a mão na cabeça dele, e que o Espírito Santo tome a vida do seu filho. No face a face você põe a mão, o Senhor manifesta em todo mundo, mas você não consegue pôr a mão e declarar bênção sobre a vida do seu filho. Você tem que cuidar do seu filho. A responsabilidade da igreja não é educar, é mostrar sim o caminho do Senhor, mas a educação e a base mais forte é em casa. É em casa. Pais, algo muito sério. Eu já discipulei alguns adolescentes que ainda discipulo um ou outro. E pais chegavam a falar para mim, falavam assim: ó, conversa com meu filho sobre sexualidade. Eu falei: isso é o papai do pai. Ah, mas eu não tenho essa abertura com meu filho. Eu falei: cara, o problema é seu, vai orar. Sabe por quê, pai? Sexo aprende em casa. É o homem que ensina para o filho, a mãe que ensina para a filha. Sabe por quê? Senão eles aprendem de forma tudo corrompida, suja, na internet, televisão, em escola. Casamento, se ensina o que é o casamento em casa. Se eles aprendem um casamento distorcido na rua, na escola. Senta com o seu filho, ensina, quebra essas barreiras, quebra essas coisas que parecem um paradigma. Não, está na hora de eu sentar e falar com meu filho. Ele já tem idade para entender isso. Aí você fica gritando: nossa, que absurdo a revistinha. Mas você não ensina o que é correto para o seu filho. Porque quando vem aquilo que é mentiroso, ele já conhece o verdadeiro. Nossos filhos nunca terão sucesso na vida se não aprenderem com nós em casa. Se vocês não ensinarem para os seus filhos o que é jejum, o que é oração, o que é busca em Deus, o que é leitura da palavra. Mas como que meu filho vai ter vontade de ler a Bíblia se ele não vê o pai lendo em casa? Se ele não vê a mãe lendo em casa? Nós precisamos ser exemplos. O Senhor nos chama para ser exemplos, onde as pessoas vão começar a olhar para os filhos, vão começar a olhar para os pais. O presidente, ele ganhou, glória a Deus por isso. Ele priva pela família, mas será que você está privando pela sua família? Você acha que ele vai lá na escola para ensinar o que é família? Família aprende em casa. Família é o plano do Senhor. É a família. O propósito, o conteúdo de Cristo é a família. Palavra de Deus para as crianças, filhos, adolescentes. Efésios 6, 1, 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem e tenha vidas longas sobre essa terra. Aí talvez você fale assim: ah, você não conhece meu pai. Meu pai é um bêbado, ele me bate. Você não conhece minha mãe. A Bíblia não está falando assim: ó, se seu pai for crente, se seu pai for um modelo de Cristo. Ele fala assim que você deve honra. Foi demais nesse evangelismo, sabe por quê? Porque uma moça que estava no grupo do evangelismo, aconteceu uns negócios muito loucos lá na casa dela, pai com um problema com o alcoolismo, e ela honrou. Aí quando ela foi pra rua, tinha umas meninas lá que tinha problema com o pai, só que ela tinha autoridade para falar. Sabe por quê? Porque ela honra, porque não importa. Mas só que você está falando assim: ah, meu pai nada a ver, aquele cara, aquele bêbado, aquele estúpido. Você tem que honrar, cara, ele é seu pai. Você tem que honrar, você deve honra. Você honra os pastores e você não honra o seu pai?
Talvez você traz até presente para os pastores, mas no aniversário do seu pai você não compra nada para ele, ainda quer chegar lá e comer de graça. Você que é mais velho. Honra. Honra. Filhos, precisamos reaprender a importância da honra com os nossos pais. Vocês desobedecem aos seus pais? Vocês são grosseiros com seus pais? Ei, adolescente, para com isso, cara. Está na hora de você mergulhar e ter um encontro real com o Espírito Santo. É um encontro que nos muda de dentro e começa a mudar as nossas atitudes. Vocês ignoram as instruções dos seus pais? Se for contra o Senhor, beleza. Mas o seu pai te fala algo, sua mãe te fala algo, você retruca e não obedece. Qualquer pessoa da igreja fala e você, Aí seu pai continua endemoniado e você não ganha ele para Jesus por isso. Está na hora de você começar a mudar as suas atitudes, começar a mudar o seu coração, e o Senhor vai começar a fazer a parte dele na sua família. Porque se o coração dos pais não converter o dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. E vai ser assim na nossa igreja, já tem sido assim na nossa igreja. Vários jovens cheios realmente do Espírito Santo têm mudado a realidade da sua casa, da sua família. Trata com raiva e desrespeito, isso é pecado. Você quer vir aqui, ser cheio do Espírito Santo, cair, rodar, fazer tantas coisas, mas para você ser cheio realmente do Espírito Santo, você vai ter que começar a honrar e obedecer os seus pais. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, quando alguém chega lá na escola e fala assim, aquele menino ali é diferente. Porque ser cheio do Espírito Santo não é aqui, querido, é lá fora. Ser cheio do Espírito Santo não é aqui no chão da igreja, é lá na sua casa. Ser cheio do Espírito Santo não é aqui, é lá na sua escola. O Senhor te enche para que você possa viver uma vida diferente. Então vamos começar a buscar o Senhor e abrir o nosso coração. Porque talvez você cata pecado, aqueles negócios maiores. Estou andando em vitória. E a honra? E as coisas básicas? Caráter. Caráter. Relacionamentos, querido. Relacionamentos. Se arrependa e peça perdão pelo seu pecado, e o Senhor transformará o seu coração. Ei, vocês que são adultos, como está o relacionamento com seus pais? Você tem dado o tempo de atenção devido? Você liga para o seu pai, você liga para sua mãe agora que você já não mora mais junto? Você se importa com eles? Você sabe se sua mãe está doente, se seu pai está doente, se eles estão passando por alguma dificuldade financeira? Aí está o bonitão, esbanjando, fazendo um monte de coisa, e os pais passando necessidade lá. Os pais que gastaram e doaram a vida para que ele tivesse uma plataforma melhor, agora está lá no desespero e o cara esbanjando. Como está o seu coração? Querido, agora eu peço para o louvor subir aqui em cima e nós vamos orar. Eu não sei como está a sua vida sobre essas áreas que eu falei. Mais específico, se o pessoal for vir aqui para frente, que nós vamos orar agora. Eu quero que aqui em primeiro lugar, assim, fique aquelas pessoas que têm mágoas do seu pai. Talvez você fale assim, eu até perdoei, mas só que você fala assim, não, verdade, eu tenho mágoa do meu pai. Eu não tenho honrado o meu pai. Eu sinto que o Senhor vai trazer cura para homens. E que através disso, esses homens vão começar a ser homens de honra. Eles vão começar a ser homens de honra. E eles vão começar a mudar a sua família e o ambiente onde eles estão. O louvor vai começar a tocar uma música. Se você se enquadrou em algum desses pecados, eu não vim aqui para te acusar, te tacar o dedo. Eu vim aqui para dizer que a graça nos capacita para viver de uma forma diferente. A graça nos faz nos tornar parecido com Cristo. Está na hora de nós liberarmos perdão. Está na hora de nós sermos pais melhores. Se você não sabe, você tem dificuldade, você tem perdido o seu filho, vem aqui, se arrependa, busca ao Senhor que Ele trará direção. Em nome de Jesus.